Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 644 mil, está chegando, falta um pouquinho só para 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, sempre digo. Se você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, buscando reflexões no campo da história, da sociologia, da política, da filosofia política, né? Indique o canal a uma amiga, um amigo, é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Entrevistas, estamos postando no sábado, olha, fizemos entrevista excelente com o professor Dr. Luiz Werneck Viana, né? Puxa, foi um espetáculo, uma aula com o professor Werneck Viana. Há muito tempo eu aprendi, li seus livros, sempre aprendi muito com ele, mas foi um papo, olha, tem questões, cada frase ali dá para ficar um bom tempo refletindo e discutindo. Nós estamos postando no sábado a entrevista com o professor Luiz Werneck Viana. Excelente, 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 excelente. E fizemos um bate-papo muito gostoso, com uma entrevista que vai entrar domingo, com esse livro que eu já citei várias vezes, com esse autor, o Pedro Henrique Ferreira de Souza, que foi um livro muito premiado, né? Uma história de desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2003. Tema importantíssimo, livro premiado, um pesquisador do IPEA, uma ótima conversa, tenho certeza que vocês vão gostar, está no domingo. E teremos também segunda e terça entrevistas, não vou ainda falar quais, mas já estão também tudo certo, em suma. Com aquele objetivo, nesse canal, por isso que eu sempre falo, se você gosta do conteúdo das lives, das entrevistas, indique para um amigo ou uma amiga, porque é sempre no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Uma outra coisa importante, nós criamos o clube de membros, que é o que eu gosto muito, é um conteúdo exclusivo que a gente produz ali para o clube. Cliquem ali que vocês têm todas as informações. É muito bacana, é muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todos os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, né? A sexta-feira, meio que véspera de feriado prolongado, e nós sabemos do Brasil que quando o feriado é na terça, a segunda é enforcada, quando é na quinta, ocorre isso com a sexta-feira, né? Então, mas os assuntos continuam, né? Continua a política, continua viva por aí, a crise não sai de férias no feriado prolongado. Seria bom se ela saísse, mas infelizmente não é isso que ocorre. Então, gostaria, antes de entrar na questão mais central, destacar. Aqui, nesse espaço, eu não esqueci, é o espaço da memória aqui, não é verdade? Pandora Papers, foi importantíssimo. Foi divulgado só alguns, são mais de 11 milhões de arquivos. Eles estão fazendo o cuidado, a limpeza, vendo o que é o que não é, né? O consórcio lá de jornalistas. A questão do Paulo Guedes, esse offshore, ele não respondeu. Primeiro porque não foi perguntado. E ele está fugindo de ter contato com os jornalistas no Brasil e explicar. Aqui não é possível. Será que nós vamos esquecer isso? E eu falo ele porque ele é ministro da Economia, mas tem milionários aqui, nazifascistas bolsonaristas, né, que apoiam a destruição do Brasil, apoiam o extermínio, apoiaram o genocídio, né, que também estavam lá e ficaram quietinhos. E eles são tão cara de pau, mas é uma turma tão baixa, tão cruel e covarde, toda essa turma, esses nazifascistas empresários bolsonaristas, que eles ficam falando sobre agora a reforma tributária, sobre auxílio, sobre o tal de Auxílio Brasil, falam sobre reforma administrativa. Agora, sobre as offshore, quietinho. Mas nesse espaço, que a gente tem compromisso com vocês, com a Constituição, com a República, vamos sempre lembrar. Então, Paulo Guedes, ele tem de falar, porque, veja, quase um mês, é essa a estratégia. Né? E vai passando o tempo depois, alguém que vai perguntar vai falar, você está sendo inconveniente de fazer essa pergunta, né? Mas vamos em frente. Uma coisa importante, o YouTube excluiu, isso aqui corretamente, live de Bolsonaro transmitida por uma rádio e no canal do Bolsonaro, né? Ele tinha sido suspenso desde a última segunda, dia 25, tem que ficar uma semana suspenso. Ele quis driblar. Malandro, criminoso, com auxílio,
mas muito bem fez o YouTube, né? Afinal, tem uma punição, tem de ser cumprida. Criminoso é criminoso, Bolsonaro não se corrige, né? Mas não é de hoje que ele é criminoso, né? Inclusive, foi lembrado por alguém que nos acompanha aqui no YouTube, que o Geraldo Brindeiro, procurador-geral da República, há tanto tempo, Fernando Henrique, morreu de Covid. E olha a coincidência, que bem destacado por esse que nos acompanha aqui no canal. Foi durante o governo Fernando Henrique, lembra quando o Bolsonaro disse que queria fuzilar o presidente da República e queria uma guerra civil. O procurador-geral da República poderia ter acionado, não fez. E olha a ironia da história, ele acaba morrendo de Covid, que é a responsabilidade direta do criminoso Jair Bolsonaro, porque se nós tivéssemos feito todas aquelas medidas, né, distanciamento, uso de máscara, gel, quando era necessário um lockdown efetivo e principalmente a compra das vacinas, nós podíamos estar vacinando desde dezembro do ano passado. E muitos dos que morreram, né, o doutor Pedro Halal no nosso canal mesmo destaca isso, de cada 5, 4 poderiam ter se salvado. Poderia ter sido o doutor Geraldo Brindeiro, que foi vítima de um criminoso que ele, quando procurador-geral da República, poderia ter acionado. Ironias da história, diria o Isaac Deutscher, um grande historiador. Mas vamos em frente. Então, um outro fato, antes de entrar na nossa questão central, a matéria da Veja, sobre as rachadinhas, ou supostas rachadinhas, não sei, do ex-presidente do Senado, presidente atual da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, né, de 2 milhões. O jornalista que fez, Hugo Marques, eu já li um trabalho dele, se não me engano, se eu não estiver errado, acho que foi sobre a guerrilha do Araguaia, tal, Hugo Marques, né? Eu acho que eu não estou errado. Inclusive, ontem eu estava certo, no Fahrenheit 451, do Ray Bradbury e o filme do François Truffaut, né? Que eu fiquei em dúvida, não, fui até depois olhar, a memória não falhou. E o Hugo Marques, se não me engano, se for o que eu estou imaginando, eu li e tal. Um livro dele, é uma pesquisa, era um trabalho, salvo engano, de mestrado, se eu não estiver enganado também, feito na UNB. Eu li a matéria, tal, fiquei assim, é realmente certo, tem de ser tudo investigado, mas fiquei pensando também se não tem o dedo do Palácio do Planalto, por causa do André Mendonça. Né? Lembra? Tem o André Mendonça, que o Davi Alcolumbre não faz a sabatina na CCJ, e se não tem por trás o dedo do Palácio do Planalto, né? E da comunidade de informações que hoje está solto de um criminoso, Jair Bolsonaro. Eu fiquei, será? E tem as questões que envolvem também um cidadão que comprou essas publicações, que agora é moda, como eu disse no Jornal da Cultura. Hoje, você ser preso é legal, um empresário ser preso, um banqueiro, um político, é super bacana, você coloca no LinkedIn, sabe? As pessoas não têm mais vergonha, o Brasil perdeu a vergonha, né? Perdeu o decoro, o Brasil não tem vergonha na cara mais. Então, tem um cidadão também envolvido aqui nessa publicação, que eu não sei. Agora, o Hugo Marques, se for o que eu estou imaginando, eu li, fez um bom trabalho, inclusive, na pesquisa que eu li, num trabalho, se não me engano, de mestrado. Então, fiquei estarrecido com o episódio, tem as senhoras que mostram tudo isso, vamos aguardar. Uma coisa não pode se misturar a outra, ou seja, se for verdade, independente se quem é que indicou o funcionário ABC, que isso daí seria para desmoralizar o Alcolumbre, se for verdade, tem que investigar e acabou. E conselho de ética para ele e cassação. Agora, pode também, dentro dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, ter sido plantado isso daí. Então, é necessário, no caso ainda de Brasília, muito cuidado em relação a essa questão, mas realmente é algo muito grave e tem de ser investigado. Né? Eu acho que isso aí nós não podemos deixar passar em branco, muito pelo contrário, né? Independente de que seja, isso aí é peculato, né? Peculato e desvio de dinheiro público e tal. Por fim, antes de nós entrarmos na nossa questão central, no Estadão, hoje, o Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira eu sempre o admirei, eu conheci primeiro quando ele estava voltando ao Brasil, ele tinha dado uma longa entrevista ao jornal Pasquim, que depois, essa entrevista foi muito sucesso, acho que ela chegou até a ser publicada pela editora do Pasquim, o Pasquim tinha uma editora, e depois, quando ele volta ao Brasil, ele publica uma série, né, são 3 que tem interligações, que é o que é isso, companheiro, Entrativo de Bandeiras e Crepúsculo, do macho tal. São 3. O que é isso, companheiro, virou filme, então, livraço, estou com ele até ali.
Eu li todos, e depois li tudo que ele escreveu, outros sobre a questão da Ângela Diniz, ao mesmo. Escreveu muita coisa. Aqui também eu citei, quando eu entrevistei um outro trabalho dele sobre democracia tropical, que está aqui, e leio sempre, assisto, e acho sempre brilhante, brilhante. E hoje fez mais um artigo brilhante sobre o criminoso Bolsonaro, mas termina assim, só vou ler os 2 últimos parágrafos e vai ser o gancho para a nossa conversa de hoje, que parece que é uma questão importante. Diz ele, Fernando Gabeira, abre aspas, Bolsonaro acaricia o instinto de morte e convida o país a um suicídio coletivo. Não existe nada parecido no mundo. Mesmo no passado, os grandes desastres históricos foram conduzidos por ambições territoriais, doutrinas de superioridade. Bolsonaro, ao contrário, isola alegremente o país. Boa sacada, hein? Isola alegremente o país e dificilmente vai se comover com a tragédia nacional, enquanto puder comer seu pão com leite condensado e sonhar com um caldo de cana na esquina. É um caso especial de patologia política, que levaremos anos para explicar sua ascensão e o fascínio que exerce na parcela da população que até hoje ainda o apoia. Certamente, ao cabo dessa tarefa, poderemos dizer que entendemos um pouco mais a loucura brasileira. Brilhante, brilhante, brilhante. Li só os 2 parágrafos finais, tá? Está no Estadão de hoje. Eu acho que as questões que levanta, o artigo que eu tenho escrito no UOL, que nós conversamos ontem, também, e a série de lives que nós fizemos, tentando, e várias delas, buscando compreender esse momento da história do Brasil. Né? Tanto que eu fiquei hoje pensando, depois de ler tudo isso, estava depois lendo outros textos aqui, e ficando pensando sobre Bolsonaro e o nazifascismo brasileiro vieram para ficar. Vieram para ficar. Na entrevista belíssima com o Luiz Werneck Viana, que vocês têm de assistir, programa obrigatório, assistam. Ele diz o seguinte, em certo momento, até anotei, somos filhos do latifúndio e da escravidão. Quer dizer, o que ele está querendo dizer é que o nosso país, apesar disso tudo, do latifúndio e da escravidão, nós conseguimos ainda fazer avanços ao longo da história republicana. E aí é interessante a discussão que ele coloca, o professor Werneck Viana, e eu pegando o gancho do Fernando Gabeira, e aproveitando, pondo um pouco de tempero nisso tudo. É claro que você não tem escravidão a partir de 1888, mas essa transição de escravo a cidadão republicano não foi feita. Não foi feita. Né? Por outro lado, também o latifúndio houve um processo de metamorfose, ele permanece, né, durante o período da economia cafeira, por exemplo, na Primeira República, permanece depois de 1930, vira motivo de grande debate nos anos 50 e início dos anos 60, uma discussão que se fazia à época sobre reforma agrária. Eu tenho aqui a coleção, aqui, problemas, poxa, só para vocês verem, só para ter uma ideia, né, de como é que o Brasil discutir as coisas. Estou só pegando aqui, você sabe que a gente faz aqui tudo de improviso. É o Cadernos do Povo Brasileiro. Né? Essas edições, eles tiravam 50 mil, 100 mil, 120 mil exemplares, tal, porque eram numerados os exemplares. Né? Aqui eu estou com o livro do Teotônio, Quais são os inimigos do povo, tem o Francisco Julião, que são as ligas camponesas, tudo isso rodava por aí, vendia para diabo. Esse é o exemplar 19.495. O Osni Duarte Pereira, que era muito lido, né? Quem faz as leis no Brasil. E aqui tem sobre o violão de rua, poemas para a liberdade, etc. Tem a coleção toda aqui com Afonso Romano de Santana, Cassiano Ricardo, Félix de Ataíde, Jair Campos, Moacir Félix, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes Campos, meu Deus do céu, só gente boa, Solano Trindade, etc, etc, etc. Tem a coleção completa. E virou assunto, né? É o tema da questão do latifúndio. Lembra o livro do Alberto Passo Guimarães? Claro que a minha geração criticou muito o livro, 4 séculos de latifúndio, mas a questão do latifúndio ali estava presente, criticava o livro no sentido teórico, registre-se. Né? Depois ele teve presente o latifúndio também, a continuidade, quer dizer, nós não temos a descontinuidade durante o regime militar, e aí tem uma leitura que a gente poderia fazer interessante, que é um processo de metamorfose, ele não é o mesmo, ele vai se adaptando a essas outras circunstâncias, até chegar ao fenômeno contemporâneo do agronegócio, que não é, evidentemente, o latifúndio naquela estrutura, que a maior parte da terra não era cultivada, tinha as relações pré-capitalistas de produção, etc. Não é isso, mas a presença da propriedade da terra, do terrateniente, é isso que está sendo dito, essa continuidade.
né? E isso pode explicar, e claro, e o efeito dessa economia, porque ela gera pouquíssimo emprego, né? Ela está distante dos grandes centros urbanos, e ela cria uma relação de dependência, porque com o mercado internacional, né? É diferente da produção industrial, ela não agrega valor, etc, etc. Evidentemente que nós sabemos a importância dela no campo aqui da queda dos preços dos gêneros alimentícios, carestia, como a gente falava no passado, não tem mais um presente, tem agora por causa da incompetência da inflação de alimentos do Bolsonaro, mas nos últimos 30 anos isso acabou, 20 anos especialmente, acabou desaparecendo da cena político-alimentar brasileira e por aí vai. Quer dizer, a gente entender, essa é a minha preocupação central, a questão da continuidade, né? E a dificuldade que nós temos de ter processos de ruptura na história do Brasil. E ele levantou uma questão, por isso que eu gostei, a entrevista foi tão boa, ficava só ouvindo e você vai pensando, né? Porque quando a pessoa, cada frase ali dava um título, né? Da questão dele, falando, olha, o fascismo está no Estado Novo Brasileiro, 1937, 1945, e nunca mais saiu do Brasil. Mais ou menos assim que ele fala. É uma grande sacada. É uma grande sacada. E é verdade, mas é mais do que normalmente se fala na linguagem vulgar, não é só a questão da legislação trabalhista corporativa e CLT, que é importante, vale lembrar, né? Inclusive, essa é uma discussão que a gente faz até na conversa com ele. Não é só o salário mínimo, a legalização dos sindicatos, é um momento da industrialização brasileira, tudo isso, mas são valores que ali é dentro. E o nazismo é um fenômeno, aí eu fico pensando, é um fenômeno pós-45. O nazismo, perdão, o fascismo está aqui presente nas nossas instituições, e está claro, porque nós tínhamos aqui uma influência do fascismo muito grande, né? Apesar que nós temos o nosso autoritarismo, com a nossa própria história. Oliveira Viana é a melhor definição disso. Também tem aqui quase toda a obra do Oliveira Viana, porque eu acho ele importantíssimo. Mas aí é um autoritarismo modernizador, é uma outra discussão interessantíssima. Então, nós temos o nosso autoritarismo, que, na verdade, puxando o fio, chega lá no positivismo, né? Que no Brasil tem uma importância e permanência política muito maior do que onde nasceu, na França. E isso também é uma coisa super interessante. E aqui com a tintura do castilismo, do Rio Grande do Sul, de Júlio de Castilhos. Mas o interessante, então, são coisas diferentes, não podemos misturar, e por isso que o Getúlio Vargas não é fascista, isso é uma bobagem, quem fala é gente ignorante, o que tem de ignorante por aí não está escrito, né? Então, mas o fascismo adentrou, e aí é claro a influência da Itália fascista, Benito Mussolini, instituições aqui no Brasil, e intelectuais, juristas fascistas, né, que acabaram incorporando o fascismo. O Francisco Campos já era autoritário, ele foi deputado na República Velha, eu tenho um livro com os discursos dele aí na época. Depois ele incorpora isso, basta ler o Estado Nacional, que foi republicado pelo Senado, leio. Ali está no meu livro, A História e o Discurso, um discurso do Chico Ciência, como era chamado. Então, o fascismo veio e ficou adentrando ao Estado, relações está ali. O curioso, isso é uma sacada que eu estou tendo agora aqui, conversando com vocês, eu fico pensando aqui, né? Não é o pensatório que o Aristófanes nas nuvens goza do Sócrates, né? É uma das melhores comédias do Aristófanes, né? Não é isso? Que o nazismo derrotado na Europa em 1945, veio a reedição em maio, né? E tudo aquilo, ele chegou ao Brasil, aquela concepção nazista, a impressão que, derrotado na Europa, ficou vitorioso no Brasil, apesar do Brasil ter enviado a Força Expedicionária Brasileira para a Península Itálica, os pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, em 1944. Porque nós já tínhamos aqui, é bom lembrar que o nazismo é produto de um processo histórico, de um processo de antissemitismo, aquelas experiências científicas, a questão da pureza racial, que está presente isso nessa discussão na Europa, que o nazismo captura, mas não é o nazismo que cria. Né? No caso brasileiro, nós tínhamos essa questão da pureza racial, estava presente aqui. Está presente nas nossas discussões do final do século XIX. Né? A questão da necessidade do branqueamento, né, pelas elites,
O branqueamento está ali. Me lembrei até do Ottaviani, que teve na minha banca do mestrado, Ottaviani. Ele tem ensaios, textos muito bons sobre a questão do branqueamento. E aí vem a questão da pureza da raça. Então, perceba como o nazismo tem uma pré-história, né? Que ele incorpora todo aquele reacionarismo europeu. E na questão racial, sim, ele vai trazendo. Aqui nós tínhamos coisas tenebrosas, né? Como o combate à lepra, o que se fazia, né? Com o hanseníase, as coisas mais bárbaras. Tinha uma secretaria aqui em São Paulo que se dedicava a isso, né? Eles caçavam os que tinham hanseníase na rua com carrocinha, assim. É um negócio inacreditável, né? Outro dia, depois eu posso falar de um grande escritor paulista e que melhor retrata a cidade de São Paulo, especialmente, né? Que eu admiro muito o vejo só como um autor que não é menor de literatura infantil juvenil, mas ele tem uma literatura adulta importantíssima, que também ele sofreu. Depois eu conto um dia, em uma outra oportunidade, o livro, que eu li uma biografia sobre ele também excelente, e por aí vai. Mas, então, você tem aquela questão desse nazismo, dessa excludência, de excluir mesmo, excluir os outros. É você que é puro e os outros são impuros, e eles devem ser dominados e quando necessário, eliminados. Agora, aí você correlaciona, voltamos à questão do professor Werneck Viana, com o latifúndio e com a escravidão, né? Quando ele diz lá, nós somos filhos da escravidão e do latifúndio, é isso que ele está querendo dizer. Pô, isso permaneceu no Brasil. O Brasil é o país, né, que aboliu mais tarde a escravidão no mundo ocidental, caramba. Isso não é pouco. E todo o processo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, até 1888. O Florestan Fernandes, grande Florestan, tem um trabalho sobre essa passagem de escravo a cidadão, né? Ela não se realizou, e tem o livro, o monumento, que é a integração negro na sociedade de classe. Então, o que eu estou querendo justamente conversar aqui com vocês é a gente pensar tudo isso, né? Analisar esse processo, como isso permaneceu no país. E o bolsonarismo desatou isso. Então, isso estava presente na sociedade brasileira, estava presente nos anos 30, basta ler os textos violentos de racismo aqui no Brasil, e de gente que é muito conhecida, nome de rua, e por aí vai. Isso passa os anos 40, os anos 50, passa os anos 60, isso está presente. Agora, em certo momento, e aí teríamos de saber por quê, aí é a questão levantada pelo Fernando Gabeira, né? É um caso especial de patologia política, diz ele, o Bolsonaro, que levaremos anos para explicar sua ascensão e o fascínio que exerce na parcela da população que até hoje ainda o apoia. Certamente, ao cabo dessa tarefa, poderemos dizer que entendemos um pouco mais a loucura brasileira, né? O que eu me lembrei agora, a memória sempre do Nina Rodrigues, né? As coletividades anormais, né? O Nina, no final do século XIX, início do século XX, ele morre jovem, relativamente jovem, produziu muito, foi o primeiro que estudou Canudos, ainda no calor da hora, em 1897, né? E no final de 1897, a guerra termina 5 de outubro, né? E essa questão, quer dizer, como isso permaneceu, essa vamos chamar de loucura nazista, né? Isso permaneceu, ficou aqui, passou, terminou a guerra, mas ela estava aqui, ficou, foi indo, ninguém se dizia nazista, mas a fala e a ideia e a visão de mundo tinha forte presença do nazismo. E o Bolsonaro desatou isso. E foi falando isso durante 30 anos, mas sempre relegado ao plano secundário. E aí voltamos ao brindeiro que eu falei, né? No começo da nossa conversa de hoje. Então, aquilo foi indo. E aí o Bolsonaro, aí você precisa ter alguns outros temperos, como, por exemplo, crise econômica, desmoralização das instituições, fracasso de alternativas políticas, ou seja, você tem um conjunto de fatores que vai explicar o 2018, né? Não é um processo, portanto, e tem outros que não são estruturais, são conjunturais, como o episódio Adélio Bispo, mas aí é uma coisa recortada, eu estou falando das questões mais estruturais. Essa visão de mundo nazista permaneceu, e foi externalizada tranquilamente, até 7 de setembro. Eu acho
e aqui é o primeiro lugar que acho que está se falando isso, o 7 de setembro foi um ponto final nesse processo do Bolsonaro ameaçar o golpe de Estado. A partir do 7 de setembro, eu disse isso aqui, agora que eu estou reafirmando para ficar bem claro, ele não vai vir mais com essa história do golpe de Estado, mas vai continuar atacando as instituições quando se sentir ameaçado, né? Porque ele sabe que o futuro dele é a cadeia, é Bangu 8. Mas a história do golpe terminou ali, com aquele fracasso, né? E poderia, no dia 8, após a fala de Luiz Fux, como eu já contei isso para vocês várias vezes, ter iniciado ali um processo de mobilização, se nós tivéssemos partidos políticos, liderança política, sociedade civil organizada, ou a ira cívica, né? Aquela coisa presente lá em certos momentos na história do Brasil que nós não temos agora, por uma série de razões que a gente poderia buscar até explicação no choque que representou, e é verdade, a pandemia para todos nós, né? O choque que esses 2 anos estão representando em tudo, desde a vida pessoal, privada, até a participação política. Tal. Mas aquele era o momento. Aí veio o dia 9, o Temer, o mordomo de filme de terror, faz aquele texto ginasiano, patético, mal escrito também. E nós vamos imaginar que aquela pena, como se falava antigamente, fosse escrever um bom texto, não é o caso, milagre não ocorre a toda hora, né? E aquilo pareceu ser uma contenção, mas o mais importante de tudo aquilo é que a partir dali você não tem mais a questão do golpe de Estado, como uma das cartas na manga dele, porque toda aquela mobilização, que não foi como ele imaginava, né, acabou fracassando. Então, voltar a fazer aquilo agora não dá mais. Inclusive, que muitos dos seus adeptos, esses fanáticos extremistas, que são muito poucos em termos percentuais, muito poucos mesmo, porque o nazismo sempre foi algo que estava nos extremos da sociedade brasileira, né? Eles não, quando o Bolsonaro voltar com essa história, falar, pô, eu fiz caravana, ou eu vim para anunciar onde. Lembra o pessoal do interior de São Paulo? Não foi apurado, aqueles foram pagos para vir. Lembra a cena do ônibus? Aqui no interior de São Paulo, Pompeia, não é Pompeia romana, Pompeia perto de Assis, né? Também passou tudo aquilo, né? Nós esquecemos tudo muito rápido, né? Então, não vai poder mais usar isso. Então, o processo vai ser outro, vai ser mais um ataque verbal. E com a presença no Congresso desse ataque, mas cada vez menor, porque o cenário eleitoral de 2022, dos eleitos, provavelmente, isso é a tendência, assembleias legislativas, governos estaduais, Congresso Nacional e Presidente da República, vai ser de outro viés, não é o viés de 2018. Grande parte da bancada nazifascista bolsonarista eleita em 2018 não será eleita em 2022. Isso é evidente. E por uma outra razão, além do eleitorado querer uma outra coisa, porque muitos que estavam no governo, etc., querem ser candidatos. Teve um cangaceiro lá que fica cercando o Bolsonaro, aqui do estado de São Paulo, nunca tinha ouvido falar naquele cangaceiro, acho que não é daqui, porque eu li o cidadão, não vi, sujeito estranhíssimo, tentou fazer o lançamento de sua candidatura, tinha 20 pessoas, foi um fracasso, né? E tem outros malucos que estão escondidos nos Estados Unidos porque cometeram crimes aqui, etc, etc, etc. Então, a tendência aqui vai ter um outro congresso, uma outra situação. Mas o nazifascismo e esse extremismo vai permanecer. Agora, a tarefa é que se hoje ele tem uma presença grande, vai diminuir em 22, mas ele não caminha para a extinção, ou para uma diminuição sensível, caso não ocorra. Aí é fundamental os valores democráticos se consolidarem no Estado brasileiro. E essa tarefa de construção da democracia, que é cotidiana, aí que precisa ser feita por partidos políticos, pelas instituições, pela sociedade civil, por você, por mim, por nós, né? Por isso que eu sempre falei, a Constituição, essa aqui, ela tem de ser ensinada na sala de aula. Se você ensinar lá no ensino fundamental, o 2, ensino fundamental 2, que seria a segunda parte do antigo primeiro grau, ou mais antigamente o ginásio, e no colégio, né, que é o ensino médio, que é no antigo segundo grau, né, você ensinar a Constituição ou como disciplina, ou em conteúdos programáticos diversos, tendo a Constituição como referência. E uma sociedade vigilante para defender a democracia, porque se fosse vigilante, o Bolsonaro estaria na cadeia, não seria presidente da República. Lá atrás, todos os ataques que ele fez à Constituição, às instituições democráticas, tudo aquilo que aqueles programas de humor que acabaram sem querer, não digo que o objetivo era esse, claro que não, mas catapultaram o Bolsonaro, aqueles programas nocivos que tem nesses canais de televisão horrorosos, tal, que levavam ele para ser entrevistado à noite, para falar um monte de bobagem, porque quanto maior o número de bobagem, dava mais audiência. A audiência de um ponto e meio, mas
para essas coisas horrorosas, isso é uma grande coisa. Então, ele teria sido interrompido aquilo, no nascedouro. A decisão, muito importante, vocês não sabem a importância da decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao Francisquini, deputado estadual do Paraná, né, foi fundamental. Por unanimidade, fake news. E isso tem de ser agora, é a jurisprudência para a eleição do ano que vem. Porque isso também é cultura democrática. Essa decisão foi perfeita, porque as redes sociais não é para estimular o ódio, o nazifascismo, a mentira. Não tem esse objetivo. Então, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi muito importante. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Alexandre de Moraes, vai ser o presidente das eleições. E isso também é muito importante, pela experiência que ele tem e de acompanhar uma eleição que, para presidente da República, vai ser extremamente tensa, porque a quadrilha bolsonarista vai fazer de tudo para incendiar o país, criar todas as dificuldades, acusar o sistema eleitoral, tal. Mas aí é bom lembrar que o TSE vai estar vigilante, né? Mas vamos fazer de tudo. Por isso que essa decisão é muito importante. E a presença das redes sociais de se prepararem para a eleição do Brasil. Por quê? Porque os nazifascistas do exterior, do qual os bolsonaristas são vassalos, porque eles são traidores, eles não são brasileiros, são traidores, né? Eles são vassalos de Steve Bannon, por exemplo, que é um sujeito, poxa, teve de pagar uma fiança de $5 milhões. Ele pegava dinheiro e roubava dinheiro de uns babacas nos Estados Unidos, que davam dinheiro para construir um muro na fronteira com os Estados Unidos e México. Ele roubava, é ladrão. É ladrão. O costume deles, eles não gostam de trabalhar, né? Então, eles sabem, essa turma, eles vão transformar a eleição brasileira, esses estrangeiros, muita gente nazifascista na Europa, né, na Europa Oriental, né, e nos Estados Unidos, numa disputa deles. E aqui dentro, os seus vassalos vão ficar de joelhos com o interesse imperialista, com absoluta certeza, como o Bolsonaro fez em relação ao Trump, que foi o único presidente do Brasil na nossa história que agiu dessa forma, de forma como um vassalo. Então, o que vai acontecer, e essa é uma preocupação minha, acho que de todos os democratas republicanos, é que o Bolsonaro e o nazifascismo bolsonarista vieram para ficar, para permanecer aqui. Mas se nós não desenvolvermos esse combate, e eles vão perder 22, e aí eles voltarem ao que eles eram grupos minoritários, estavam presentes aí, né? Mas aí as instituições, aqui da Constituição funcionária, não pode ser levado na brincadeira, né? Não vamos levar a sério, tal. Ele quer aparecer, o A, o B, o C, o D, não importa que seja. Não, tem de receber a resposta rápida das instituições democráticas e republicanas para impedir que esse nazifascismo volte a prosperar. Então, eles vieram para ficar? Vieram. Eles estavam presentes na sociedade brasileira? Estavam, de forma diferenciada. Fascismo de um jeito, nazismo de outro. Isso tem a ver com a estrutura histórica do Brasil? Sim. Podemos pensar, como o doutor Werneck Viana apontou, eu volto a insistir na bela entrevista, no latifúndio e na escravidão. E mesmo assim nós conseguimos avançar construindo, através, especialmente da Carta de 88, instituições que são democráticas, mas precisam se consolidar. E isso não é uma tarefa simples, uma tarefa fácil, porque é um produto de todos. É um produto, uma ação de todos, e nós nos convencermos que a democracia é o único caminho para o enfrentamento dos grandes problemas nacionais. Se Bolsonaro e nazifascismo eles vieram para ficar, a democracia, essa sim, é que vai enfrentar esses extremistas, esses criminosos, e mostrar que não, olha, nós vamos mudar o Brasil, né? Mas precisa, é condição sine qua non, a enraizar a democracia, e as suas instituições de Estado, e o Estado Democrático de Direito está enraizado aqui no Brasil. E aí o cidadão precisa entender que isso é importante. E esse é um trabalho de convencimento fundamental, e insisto, cotidiano. Por isso que as TVs educativas têm que ter esse papel. Por isso que as concessões de rádio e TV precisam ter esse papel. Concessões de rádio e TV não é para colocar picareta, pegando dinheiro do povo pobre, né? Em nome de Jesus, Deus no comando, e passando a mão no dinheiro. Não, as concessões de rádio e TV é para diversão, é para o esporte, é para tudo isso, mas também é
para formar o cidadão republicano. Eu me lembro dos manuais da Terceira República Francesa, né? Mas é isso, é formar o cidadão republicano. E esse é um papel fundamental das concessões da TV, e vamos ter de revê-las. Não com censura, insisto, não. Você sabe que censura não passa aqui. Não, mas uma presença da sociedade civil nessas concessões, e elas terem esse espírito, né, de enraizar, ajudar a colaborar nesse processo histórico de educação político-democrática que nós precisamos fazer urgente no Brasil, para que nunca mais tenhamos um criminoso nazifascista na presidência da República, só caterva. Isso é fundamental. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 644 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição de 88, indique o canal para um amigo ou uma amiga, é fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro 2 entrevistas por final de semana. No sábado, o professor Luiz Werneck Viana, um papo fantástico, né? Um professor que tem uma produção belíssima, importantíssima e original sobre o Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? E no domingo, com o autor, eu citei tantas vezes esse livro nas nossas lives, aqui o Pedro Ferreira de Souza, Uma História de Desigualdade, a Concentração de Renda dos Ricos no Brasil, 1926-2013. E já temos 2 já marcadas, que vão entrar segunda e terça-feira. Então, vamos passar todo esse período aí do fim de semana do feriado, sempre com boas reflexões sobre o Brasil. Nós criamos o clube, está escrito, seja membro, dá uma olhadinha ali, só você clicar, pim, e lá tem todas as informações, é um conteúdo exclusivo que a gente produz durante o mês e vai alimentando o clube. É muito legal, é muito bacana, eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br, lá tem todas as informações dos 3 cursos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br, e para ver uma coisa mais leve, mais tranquila, dá uma olhada no Instagram da minha mulher que vocês vão gostar, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã, então. Até!